Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: mantenha a fé, louvando e adorando, porque é Deus quem dá a última palavra. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós não temos a capacidade de explicar a razão de certas coisas. Por mais que a certeza pode parecer que as coisas deveriam ser de um jeito, no final, tudo acontece da forma que Deus determinou. Nós não estamos aqui para conquistar um espaço, para fazer a nossa vontade e nem para lutar pelos nossos sonhos. Nós estamos aqui para servir a Deus e ser gratos pela vida que Ele nos deu. Quando nós não temos sabedoria, quando nós não conhecemos o Espírito Santo, quando nós nunca temos sentido paz dentro do nosso coração e nem sabemos o que é o amor, nós colocamos as nossas expectativas nas coisas desse mundo. E começamos a querer determinar quem merece e quem não merece ter certas coisas. E nisso nasce a inveja, a frustração, a raiva. Por mais que você se esforce todos os dias, por mais que você pareça ter mais capacidade do que as outras pessoas, parece que a recompensa ela não é justa. Será que o mundo ele nasceu para ser justo? Será que esse mundo que nós vivemos ele é governado pelo Senhor? Ou a palavra nos ensina que o mundo é do maligno e que é a escuridão que existe nesse mundo? Esse mundo não é um lugar para justiça. Nem sempre aquilo que nós fazemos, nós vamos ter uma recompensa nesse mundo. A recompensa de Deus é a eternidade, é no seu reino, é lá que nós construímos os nossos tesouros, porque não faz o menor sentido Deus dar algo para você que você não pode levar desse mundo. Que tipo de presente é esse? Onde as pessoas elas não podem usufruir deles. Então a frase sobre o que ela diz? Sobre eu manter a minha fé. Manter a fé é manter os olhos na eternidade, não nos acontecimentos. É o olhar além desse minuto e não somente no agora. É eu tentar entender o que Deus fala sobre a palavra, sobre como as coisas podem ser e o que isso significa. E nós vamos continuar louvando e adorando a Deus, porque nós sabemos que a última palavra é dele. Se a gente vai lá em Eclesiastes 9, versículo 11 a 12, a palavra do Senhor ela diz assim: nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas, nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer e que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. Tudo depende da sorte e da ocasião. Como aves que caem, de repente, na armadilha ou como peixes apanhados na rede, nós também podemos cair na desgraça quando menos esperamos. Então nós sabemos que quem escreveu Eclesiastes foi Salomão, alguém dotado de muita sabedoria e que no final da vida teve pouca obediência. Mas, ainda assim, ele observou e deixou relatos importantes sobre as coisas que ele observou. E pra gente, uma coisa sempre é assim. Na nossa cabeça, o melhor sempre vai vencer. E não funciona as coisas desse jeito. Tira a base por você. Quantas vezes você não acreditou em coisas, achando que
Se você ficasse rico, ou se você tivesse dinheiro, ou se as coisas melhorassem, ou se você ganhasse mais, se você trocasse de relacionamento, se você mudasse de cidade, se você fizesse uma faculdade, se você trabalhasse em outro lugar, se você pedisse demissão e montasse o seu próprio negócio, e isso e aquilo, e a gente começa a criar um monte de coisa. Sabe por quê? Porque a gente começa a comparar as nossas aptidões com as aptidões das outras pessoas e começa a querer determinar se vai ser assim ou se não é. Não, eu estudo música, eu sou o melhor músico que tem, então eu vou ter o melhor espaço. Nossa, olha essa música, como esse produtor ele é ruim, e eu sou um bom produtor, mas não tem nenhuma oportunidade. Se a gente tenta olhar esse mundo apenas aos olhos nossos, apenas a minha dedicação e mais nada, eu vou morrer louco. E a palavra também diz que isso é uma verdade. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas. Então olha o exemplo que ele citou. É o mesmo exemplo que nós demos esses dias atrás da escolha do esporte na escola. Quando a gente era pequeno, íamos formar um time e saiu se escolhendo as pessoas. A gente escolhia sempre os mais capazes. E olha o que Deus está dizendo. Nem sempre são os mais capazes que vão ganhar. Quem vai ganhar então? Quem estiver cheio do Espírito Santo. Não é por mérito, não é por força, não é por nada. Se tiver que acontecer para que Deus possa mostrar o seu poder, vai acontecer. Se não, às vezes pode seguir as leis naturais. Agora pensa numa coisa. Se o diabo quisesse matar essa pessoa de amargura, o que ela faria? Colocaria essa pessoa treinando, ela fazendo tudo certinho, ela, sabe, milimetricamente se dedicando e fazendo, e chega na hora da competição, faz essa pessoa perder. Eu já vi isso na prática. Em uma dessas lutas que as pessoas fazem de competição, que elas treinam, e um amigo meu, ele era gigante, grande, forte, treinava, dedicado. Chegou no dia da luta, ele foi lutar contra quem? Contra uma pessoa magrelinha. Rapaz do céu, parecia que o menino ali tava eu, faltando comida quando eu não acreditava em Deus. E a luta começou e o que aconteceu? Bastou um golpe que o outro desse. Pegou bem na ponta do queixo e derrubou meu amigo. E ele não entendia. Não entendia. Nem sempre são os cavalos mais fortes que vão vencer as batalhas. Esse é um salmo. E eu li esse salmo e falei, como isso é verdade? A sabedoria de Deus, ela transcende a nossa lógica, porque nós podemos ver aquilo que parece loucura. Ah, não é possível que não vai ser o mais rápido que vai ganhar. Não vai. Nem sempre é assim. Você pode se preparar e nem por isso você vai vencer. Se você acha que você pode conseguir burlar Deus, conseguir roubar a glória de Deus, conseguir vencer alguém que é de Deus, quem está correndo essa corrida? São as pessoas de Deus ou você está competindo contra o mundo? Se for contra o mundo, talvez o mais forte possa vencer. Se for contra Deus, essa lógica ela não vale. Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. E eu acho que ele inspirou essa parte pensando na vida do seu pai. Porque quando a gente olha, Davi, um homem de pequena estatura, alguém que precisou ser pastor antes de ser rei, que quando a gente olha a história dele que Samuel vem relatando, dá uma impressão de uma pessoa que só servia. Não tinha um papel de destaque dentro da casa, nem nada. Tanto que quando Samuel chega para ungir, ele é o único que está lá trabalhando. E seu pai, Jessé, parece que não acredita que seria ele. De novo, Deus não escolhe pela aparência, mas Deus escolhe pelo coração. Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Quem ganha as batalhas é aquele que está tomado pelo Senhor. É aquele que está cumprindo a vontade de Deus. E a Bíblia relata diversas batalhas, onde o Senhor colocou a mão e as pessoas venceram. E o Senhor tirou a mão e aquele mesmo exército perdeu. Então será que é uma questão de sorte ou azar, ou da presença ou da ausência de Deus, ou de seu propósito ou não seu propósito de Deus? Deus vai dar a vitória à obediência e não à desobediência. E nós temos sempre que pensar nessas coisas.
as coisas que vêm de Deus, no procedimento de Deus. Talvez você seja esse apenas que se capacite a ser o mais veloz, a ser o mais valente, e só perde as batalhas todos os dias. Então a batalha, ela não é determinada por quem luta ela, mas ao lado de quem se está lutando. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer. O que adianta eu ter sabedoria se eu não tiver obediência? A palavra ela ensina também: nunca vi um justo mendigando o pão. Ainda que o justo caia 7 vezes, ele vai levantar 8. Então, o que determina todas essas coisas? De novo, é a ausência e a presença de Deus. Para que a presença de Deus ela permaneça na minha vida, eu preciso me arrepender. Eu preciso ter fé, eu preciso louvar, eu preciso adorar. E eu preciso sempre saber que a esperança não se determina pelo agora. Não é no meu tempo, não é do meu jeito, não é na hora que eu quero. Mas é da forma que Deus quer e é bom mesmo assim. Talvez você esteja olhando as tuas qualidades, dizendo: olha, eu não sou capaz, sozinho não. Mas com Deus, segundo os exemplos que nós temos tomados, nós percebemos que nós temos uma oportunidade que antes nós não tínhamos. Segundo aos olhos do mundo, nós somos derrotados, fracassados e incapazes. Segundo aos olhos de Deus, nós somos o testemunho perfeito. Nós temos que parar de nos menosprezar, de querer julgar as coisas, de querer achar que nós sabemos como as coisas são. Não é a escolha das outras pessoas que determina quem nós somos, mas é a fé que nós temos no Senhor. E que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Na nossa lógica é assim que funciona. Eu fiz uma faculdade, eu sou mais estudado. E quantas pessoas não puxaram aquela carta? Olha, eu não tenho oportunidade porque eu não estudei. E como é que fica Deus nessa história? Não pode dar sabedoria, não pode dar capacidade, não pode dar oportunidade. Toda vez que nós tentamos justificar o nosso fracasso no mundo e não na ausência de Deus, e não na falta de dedicação, na falta de temor, nós vamos continuar falhando de forma miserável. A desgraça ela vai permanecer na nossa vida. E se isso acalma o teu coração em colocar a culpa em alguém ou nas circunstâncias, não tranquiliza a tua alma. Porque para as pessoas pode ser uma boa desculpa. Eu não dormi bem, eu não fiz bem. Eu estava cansado. A entrega de Deus é 100% independente das nossas condições. Eu não tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar para Deus. O que eu faço não está em mim, está no Senhor. Se tudo posso naquele que me fortalece, existe uma força que ela não está em mim. Então a minha inteligência longe de Deus, ela não serve de nada. A minha sabedoria longe de Deus não serve de nada. Temos base como nosso amigo Salomão. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. Eu posso ser o mais capaz, mas talvez eu prefira servir a Deus que servir aos homens. Nós temos que olhar onde está o nosso propósito. Aquilo que é atrativo para você, talvez não seja para outras pessoas. Aquilo que você trocaria. Olha, eu te ofereço um salário de 50 mil. Você topa? Vem trabalhar com a gente. E se você sente que esse trabalho fere os seus princípios e os teus valores, que vai contra o teu chamado, você aceitaria? Nós temos que entender que o mundo, ele não é da forma que nós imaginamos. Quando nós vivemos na escuridão, e nós falamos da escuridão diversas e diversas vezes esses dias. Aliás, nós sempre falamos de diversas coisas. Se você tem ouvido esse devocional já faz um tempo, se você se sente ainda perdido, começa a ler a palavra de Deus. Eu não sei se você começou a ler. Se você já começou a ler a palavra de Deus, você está ouvindo louvores? Se você está lendo a palavra, ouvindo louvores,
e ouvindo o devocional e ainda está precisando confessar a sua culpa. Porque sem arrependimento, Deus ele não serve de nada. Para que eu preciso que alguém perdoe pecado se eu não me sinto pecador? Se você continua ainda tendo sonho e esperando as coisas das pessoas, espera de Deus. Se você continua usando essa lógica, eu sou o mais capaz, eu sou o melhor. Tem uma coisa que eu gosto aqui que também poderia colocar como exemplo. Porque a pessoa frequenta a igreja, ela se acha melhor que as outras pessoas. Quando ela se rotula. E aí ela sente no direito de julgar aqueles que não frequentam. Eu não frequento a igreja, e aí? Eu sou um perdido? Eu sou um desviado? Eu sou o quê? Onde eu cabo dentro da tua caixinha? O que eu sou? Quem dizes que eu sou? E aí? Como é que funciona? Tudo depende da sorte e da ocasião. O que ele chama de sorte, nós chamamos de Deus. E o que ele chama de ocasião, nós chamamos de chamado. Então depende de Deus e do nosso chamado para que nós possamos vencer as corridas, vencer as batalhas, que a sabedoria ela tenha frutos, que ela possa trazer algo para a nossa vida, que a nossa inteligência ela possa trazer riqueza, mas não a riqueza aos olhos do mundo, mas a riqueza aos olhos de Deus, que é a satisfação para a nossa alma. Nós podermos termos e nos sentirmos satisfeitos. E fica tranquilo, que vai abundar, porque aonde existiu o pecado, a graça ela abundou. Aonde existiu o pecado e começou a nascer a luz, tudo começou a sobrar, não faltou nada para ninguém. Como as aves que caem de repente na armadilha, ou como os peixes apanhados na rede, nós também podemos cair na desgraça quando menos esperamos. E aqui, para mim, isso é a coisa mais perfeita que se pode descrever. Porque na ilusão do querer, nós trocamos o que temos pelo que não temos. E achamos que isso vai ser a solução. A pessoa tem um emprego, já tem uma estabilidade, tinha tudo que era necessário. Só que sem a sabedoria de Deus, não sabia controlar as tuas finanças. E aí ele viaja, ele muda de cidade, pensando que vai encontrar riqueza, pensando que vai encontrar prosperidade. E nisso ele descobre que nesse novo lugar, cada um vai morar num canto, a família já não vai mais conseguir ficar unida, ele já não tem mais tempo para ficar em casa, o tempo inteiro está se dedicando para a empresa, e quando ele acha que ele vai comprar casa e compra a casa, a empresa muda ele de lugar, e compra a casa e muda o negócio, e faz o tempo inteiro as regras elas estão mudando. Sempre que você pensa que você vai alcançar, que você chegou na onde você queria, mudou tudo de novo. Como as aves que caem de repente na armadilha. Ela achou que ela só estava procurando comida, mas encontrou uma nova prisão para ela, que pode custar o quê? A vida. Sabe uma coisa que a palavra ensina? Que o salário do pecado é a morte. Ou como peixes apanhados na rede, nós também podemos. Isso é possível de se acontecer. Você vai olhar e vai achar que está tudo bem. Daqui um pouco caiu na desgraça. Não é porque você foi lá e casou que está tudo bem. Não é porque você tem um emprego que está tudo bem. Não é porque as coisas hoje estão do jeito que você quer que está tudo bem. Se você acha que você chegou até aí sem Deus, você vai cair na desgraça. Não é se. Você vai cair na desgraça. Poxa, mas você está desejando mal a mim? Não, é que eu sei que esse mundo sem Deus é impossível de se viver, porque nós vivemos com os valores errados, com os julgamentos errados, com as coisas erradas e ouvindo o que o diabo coloca na nossa cabeça. E tudo que ele coloca dentro do nosso coração é raiva, ódio, frustração, amargura, ansiedade, aflição, medo, angústia. Não tem como isso dar certo. Não é nem uma questão de eu querer algo melhor, mas sem Deus não existe vitória. Se a gente continua lá em Provérbios 16, versículo 1 a 3, 25 e 33, a palavra do Senhor ela diz assim: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar
que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Então, esse provérbio de Salomão, ele continua entendendo algo. Só que é bom quando a gente entende a ordem que os livros foram escritos. Salomão escreveu 3 livros. Cântico dos Cânticos, onde ele era um homem natural que só pensava em relações naturais. A busca sobre uma mulher, a sexualidade, esse tipo de coisa. Tanto que se você lê, ele é um livro que nem deveria, ao meu ponto de vista, estar na Bíblia. Porque não fala de Deus, não traz nada novo. Dá a impressão de estar lá porque Salomão era um rei, filho de Davi. Então estava lá dentro por causa disso. Minha opinião, tá? Minha opinião. Descarto esse livro? Jamais. Leio ele, tento entender e aprendo. Porque o sábio aprende com os erros dos outros. Quando a gente vai para o livro de Provérbios, já notamos Salomão após ele ter pedido sabedoria para Deus. Então, tudo que ele diz, nós conseguimos enxergar dentro da nossa vida. E isso explica muita coisa. Traz uma tranquilidade. Só que se eu tiver a sabedoria sem Deus, nós percebemos que ela não serve para nada. Não passa de conhecimento. E conhecimento sem a presença do Espírito Santo também não serve de nada. E o terceiro livro é o Eclesiastes, onde ele já está velho, tinha conquistado, construído o templo de Deus, tinha parado de obedecer ao Senhor, buscado mulheres, buscado a loucura, a diversão, conseguiu rachar o reino no meio, em 2 tribos. Salomão não foi como Davi, não foi fiel a Deus, adorou outros deuses, tentou satisfazer o seu coração nas coisas do mundo e não na presença do Senhor. Então o homem que está ali em cima conversando com a gente não é o mesmo que está aqui embaixo. Aquele é o cara que tinha sabedoria e não tinha obediência. Esse de baixo tinha os dois, a sabedoria e a obediência. Porque se ele não tivesse, ele não tinha conseguido terminar de construir o templo de Deus. Nós falamos sobre isso esses dias. As pessoas podem fazer os seus planos, porém, é o Senhor Deus que dá a última palavra. É a frase, exatamente o final da frase é essa passagem. As pessoas podem fazer os seus planos. Você pode ter os teus sonhos, você pode ter os teus planos, você pode querer fazer as coisas do seu jeito? Pode. Isso determina alguma coisa? Não. O que vai determinar essas coisas? Se faz parte dos planos de Deus e do nosso propósito, porque se não fizer, você vai gastar uma energia, um tempo imenso tentando conquistar e perseguir essas coisas, e no final não vai ter satisfação. Você não vai encontrar aquilo que você esperava, aquilo que você acha que é justo, porque a nossa justiça para Deus ela não vale nada, a nossa opinião para Deus ela não vale nada. Então você tem que estar pronto para abrir mão dos seus planos. Deus ele fala que os planos dele são maiores e melhores do que os nossos. Porque se nós planejamos longe de Deus, com que sabedoria nós fazemos isso? Se nós não fizermos esses planos com a revelação do Espírito Santo, isso vai nos levar para onde? Será que eu teria capacidade de chegar no reino de Deus sem Jesus? Então para o céu esse plano não vai me levar. Você pode pensar que tudo que faz é certo. Olha de novo, olha onde ele foi. Aonde acontece a batalha, nos nossos pensamentos. Você pode pensar que tudo que faz é certo. Eu posso achar que tudo que eu faço é certo, mas Deus ele conhece a verdade. Deus ele está vendo a razão. Mas o Senhor julga as suas intenções. O Senhor julga os seus interesses. Então eu posso ir lá para uma pessoa e dar uma marmita na rua. Qual é a minha intenção? Que as outras pessoas vejam e achem que eu sou uma pessoa boa. Ou eu posso ir lá e fazer exatamente a mesma coisa porque Deus tocou no meu coração para fazer. A diferença é a minha intenção.
E Deus, ele só olha isso. Qual é a intenção que você está fazendo as coisas? Você está buscando o Senhor. Qual é a sua intenção? É estar na presença de Deus ou é conquistar o favor de Deus? Você está buscando a Deus para vencer a corrida? Ou você está buscando a Deus para correr? Porque as duas coisas são diferentes. Você está lutando a luta de Deus porque você quer vencer? Ou você está lutando porque Deus pediu para você lutar? Tem diferença nisso. Uma, eu coloco em Deus a minha esperança e a minha vontade é servir. A outra, eu estou procurando a glória da vitória. E é isso. O que você está procurando? Você está procurando servir para você ter um testemunho? Ou você está procurando algo para se gabar? Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Se eu oro pedindo para Deus fazer algo sem sabedoria, nunca acontece essas coisas. Pedem e não recebem porque pedem mal, porque as suas intenções são más. Tiago nos ensina isso. Então, se o meu coração e a minha sabedoria estão no lugar certo, eu vou pedir para Deus e Ele vai atender. E eu sei o que é pedir para Deus absurdo, e eu sei como Deus procede, porque eu conheço a palavra de Deus. Então, ao invés de pedir, nós começamos a agradecer. E pedimos para Deus, para livrar no mal, que somente isso pode fazer. Agradecemos também o pão e aquilo que Ele nos dá todos os dias, aquilo que é necessário. O seu espírito, o seu amor, a sua presença. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Então olha que dentro da nossa percepção, dentro dos nossos pensamentos, nós não temos capacidade de avaliar o que é certo e o que é errado. Se esse caminho está levando para a morte, é sinal do quê? Qual é o salário do pecado? É a morte. Então não é sobre o meu parecer, não é sobre o que eu imagino que seja o certo, mas é sobre o que Deus diz que é o certo. Não é sobre o que eu acho que é justo, não é sobre o que eu acho que é ter a razão, é sobre o que Deus diz ser a razão. Então eu tenho que tirar de mim tudo isso. Eu não sei sonhar, eu não sei planejar. Por mais que eu seja capaz, eu vou fracassar, eu posso perder. Por mais que eu tenha inteligência, isso não significa nada. A armadilha sempre está armada e pronta para me prender. E aí? Você vai querer continuar essa vida sem Deus? Você vai continuar insistindo com as suas próprias forças até quando? Depois da depressão nas pessoas e as pessoas não sabem por quê. Porque elas achavam que seriam da forma que elas imaginavam e não foi. No final, o que você achou que iria garantir, não garantiu nada. Os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Então, eu posso tentar fazer as coisas? Posso. Isso quer dizer o quê? Nada. No final é Deus que vai resolver. Ou nós nos colocamos à disposição de Deus para servir ao Senhor de forma integral e poder ver o milagre acontecendo em diversas áreas da nossa vida, vendo a bênção de Deus, a graça de Deus, a manifestação do sobrenatural, amando, ajudando as pessoas, vendo a felicidade, mantendo a nossa fé. E por que nós temos fé? Porque nós lemos a palavra de Deus, louvando o Senhor, adorando. Não tem sentimento mais gostoso do que você sentir a presença de Deus. Você está ouvindo um louvor, você está prestando atenção naquela letra e aquela música ela está tocando a tua alma lá no fundo e aí você canta, é uma alegria que a gente não consegue explicar. E nós estamos tranquilos, porque se é Deus que dá a última palavra, nós conhecemos o nosso Senhor. Antes nós éramos inimigos, agora nós somos amigos. Antes nós não o conhecíamos, só conhecíamos Ele de ouvir falar. Hoje o nosso coração sentiu o Senhor. Nós sabemos em quem nós temos crido, quem limpou os nossos pecados, quem tirou a nossa culpa, quem nós buscamos todos os dias, a razão pela qual nós acordamos antes. Nós sabemos a quem nós temos servido. Então não vai ser as circunstâncias, não vai ser o que eu vejo, não vai ser o que eu quero, não vai ser o que eu penso, não vai ser nada disso que vai determinar. A nossa vitória, ela já está garantida.
Se nós estamos lutando as lutas do Senhor, a nossa vitória já está garantida, pois as trevas não podem vencer a luz. Nós cremos no Senhor, nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós sabemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor Ele possa colocar paz dentro do teu coração, que você pare de julgar as tuas oportunidades pela sua capacidade, pare de se achar mais merecedor do que você é de fato, porque se Deus Ele não está nos nossos planos, a nossa capacidade ela não serve de nada. Se nós não temos obediência dentro da nossa vida, a nossa vida ela não serve de nada. Não adianta a gente conquistar o mundo inteiro se Deus não estiver junto de nós. Não adianta a gente buscar o amor sem Deus, porque o amor sem Deus é a própria escuridão na nossa vida. Não adianta a gente buscar nada longe do Senhor, porque longe do Senhor não existe nada. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.